A pontuar na Conmebol Libertadores, o Botafogo venceu, mas os gols só saíram no finalzinho contra o Carabobo. A Roberta Barroso conta pra gente como foi a partida no Newton Santos. Fã de esporte, o Botafogo venceu a primeira partida pela Libertadores. Bateu o Carabobo por 2-0 aqui no Newton Santos. Os gols demoraram a sair, ficaram para o fim da partida. E com dois jogadores que foram questionados recentemente e que saíram do banco de reservas para balançar as redes. O jogo foi marcado por homenagens ao goleiro Manga, um dos maiores ídolos da história do clube, que faleceu na manhã desta terça-feira. Quando a bola rolou, o Botafogo levou o primeiro susto. Berrios em velocidade ficou na cara do gol, chutou para fora. O Botafogo respondeu. Arthur fez o cruzamento, só que o jogador do Carabobo se antecipou e acertou a trave. Por pouco não teve gol contra. Aos 12 minutos, o atual campeão foi aparecendo mais na frente. Savarino mandou forte, Bruera espalmou, Santi, na cara do gol, desperdiçou. No segundo tempo, de novo o Botafogo voltou a desperdiçar chances. Logo no comecinho, com o Mastriani. Depois Barbosa mandou perto do gol. Aos 12 minutos, uma cena forte. Mastriani e Neira se chocaram. O jogador do Carabobo ficou desacordado, deixou o campo de ambulância e foi levado para um hospital na Barra da Tijuca. Quando a bola voltou a rolar, o Carabobo tirava espaços do Botafogo. O time visitante chegou a acertar o travessão com Pérez. Aí, Patrick de Paula, que entrou na segunda etapa na vaga de Marlon Freitas, arriscou de longe. Barbosa mandou na trave de cabeça. Só que aos 42... Patrick de Paula cobrou essa falta direto para o gol, para explodir o Newton Santos. E nos acréscimos, Matheus Martins aproveitou a sobra para fazer o segundo do Botafogo. Então eu sei que vai ter altos e baixos, normal. Eu acho que tem que ser assim, você não pode estar só bem. Eu acho que não tem graça ser só assim. Então agora eu vinha de um momento em baixa, mas agora eu estou voltando, me recuperando. Feliz por voltar a marcar. A gente atacante sempre quer tá marcando, né? E quando não marca a gente fica se remoendo, então é sempre bom marcar, a gente vai para casa mais leve. O Renato, desde quando ele chegou no clube o primeiro dia, ele falou que ia me ajudar. Foi uma coisa que eu senti no coração, eu vi que ele chegou para me ajudar, chegou para me dar mais uma força, me deu para dar a mão para ele e ele me ajudar. E eu estou fazendo o meu melhor, estando no time titular, estando no banco. Estou aqui para ajudar, tudo em prol do Botafogo, ele também está em prol do Botafogo. Não, paciência, ter paciência, girar a bola, que ia fazer eles correr mais e achar os espaços no entremeio das linhas, que é onde estava o espaço, que no primeiro tempo a gente tinha esse primor, essa pressura por chegar lá, então não conseguia esse passe para ficar cara a gol. E acho que no final conseguimos, fizemos o gol, que obviamente abre o jogo, e chegamos a uma vitória importante. Mas aquilo que eu quero de facto ressalvar hoje é a parte ofensiva da minha equipa, porque não é fácil jogar contra este tipo de processos defensivos. E atenção que eu não estou a atacar o meu colega nem a criticar a sua forma dele elaborar o seu plano de jogo, tem todo o direito de fazer, mas quando ele faz isto, a nossa obrigação é ir ali e tipo martelo. E hoje, o grande mérito desta equipa foi zero desespero. Muito orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram, em especial porque não perderam o critério, o plano de jogo, o rumo do nosso trabalho e perceberam como desmontar um bloco tão difícil com o tempo sem desesperar e manter o foco naquilo que é o nosso trabalho. Muito bem, não tem mais bobo. Os títulos do Data ESPN. Aqui tem. Posse de bola. Aqui tem. Posse de bola, 71% do Botafogo, finalizações 18-7 no alvo, 7-2. Grande chance 5-1, gols esperados 1.5 contra 0-2. Ações na área rival 33 contra 7. Me lembrei de uma música do Capital Inicial que é Leve Desespero. E o Renato Paiva fala, sentiu zero desespero da equipe. E eu acho que teve calma mesmo de se estruturar, mas
melhora com a entrada do Matheus Martins, do Cuiabano, do Patrick de Paula. O time vai mais para cima depois dessas mudanças e consegue os 2 gols no finalzinho, né, Elton? Era natural, eu acho que o Renato Paiva ainda está encontrando, né, a melhor formação, mas a gente percebe que é um time que tem um pouco da identidade do ano passado. O Gregory e o Marlon Freitas, né, boa dupla de volantes, tendo ali um ataque que funciona também com muita mobilidade. É verdade que o Botafogo ainda depende das jogadas dos seus laterais e dos seus pontas, porque é uma característica dessa equipe desde a temporada passada, que o Renato Paiva está tentando fazer o time ter controle do jogo. E aí você fala das mudanças, né, entrando o Patrick de Paula, entrando outros jogadores que foram importantes no sentido de preencher o elenco e você ter mais opções confiáveis e você recuperar jogadores. Acho que o importante para o Botafogo, isso aconteceu na temporada passada, acho que o próprio Marlon Freitas é um exemplo disso. Jogador ali que ficou numa situação com a torcida bem complicada e fez uma temporada passada espetacular, um dos melhores volantes do futebol brasileiro, e tem o seu rosto agora numa enorme faixa no Engenhão, né, no Newton Santos. Então, isso pode acontecer com o Patrick de Paula, por que não, né? Acabou sendo importante. Desde aquele amistoso que ele participou contra o Novo Horizontino, né, o Botafogo se preparando para essa temporada, ele já dava mostras de estar mais fino, estar mais focado, acabou sendo importante no primeiro gol. Valeu pelo resultado, acho que o Botafogo tira um pouco esse peso, né? Na temporada passada viveu um susto, quase não se classifica, na reta final teve que remar, fez 2 últimos jogos fora de casa, inclusive, conseguiu a classificação e o título. Agora consegue vencer um time que de bobo não tem nada, mas é um time inferior tecnicamente. Sim, é um time venezuelano, mas é o líder do campeonato venezuelano. E entrou numa retranca muito bem amarradinha, né? Tentando sair no contra-ataque só na boa. E o Botafogo precisava dessa vitória também para homenagear o Manga, né? Grande goleiro, histórico, seleção brasileira, foi a Copa de 66. Muita história no Botafogo, no Internacional, começou no esporte. A gente já fez várias reportagens com ele aqui, inclusive, né? Então, tinha uma faixa bonita lá, né? Manga Eterno. Então, nossa solidariedade, nossos sentimentos aí a todos os amigos e parentes do grande Manga. Inclusive, o dia do goleiro é por causa do aniversário do Manga. Mas a gente teve um susto, né? Um jogador que bateu a cabeça com o Mastriani, o Neira, ele saiu de ambulância depois desse choque aí. Como está tendo choque de cabeça, né? A informação é que ele foi para o hospital imediatamente, está passando por exames, vai passar a noite do hospital para ter mais exames. É um susto, né? O Mastriani se recuperou mais rapidamente. Mas as primeiras informações são de que está tudo bem com o Neira e que assim seja. Não está tendo muito mais choque de cabeça do que em tempos atrás? Sim, principalmente porque as disputas mais físicas e os espaços mais curtos proporcionam mais contatos, né? Tanto pelo chão quanto pelo alto. E tem sido bem comum isso realmente, não só no futebol brasileiro. Por isso o protocolo de concussão ele faz parte agora, né, do futebol. Tem a 6ª substituição, ou 7ª, né? Isso aconteceu recente com a seleção brasileira, né? Será que 7 substituições, 6, porque foram 2 jogadores que saíram por concussão. O Alisson nem retornou, inclusive, ainda. Então, é algo, infelizmente, muito comum, não só no futebol, né? Em outros esportes também. Pessoal, não esquece, tá? Antes de sair do vídeo, não esquece, aqui embaixo, comentário fixado e na descrição do vídeo tem o link para o canal Notícia do Fogão 2.0, tá? Se inscreve lá, canal reserva, se a gente perder esse canal por strikes da Conmebol, não sei, né? Deu um strike na gente já, com mais 2 a gente perde o canal. Se a gente perder o canal, vocês se inscrevendo nesse canal, se inscrevendo nele, vão ter acesso aí a gente quando a gente criar um novo canal, ou mandar aí mensagens, mudar a diretriz e tal, ou recuperar o canal de novo, a gente avisa lá. E lá quem gosta de vídeos curtos vai se dar bem, porque os vídeos longos ficarão aqui e vídeos mais curtos, de 10, 15 minutos, eu postarei lá. Agora, sem mais enrolações, vamos voltar pro vídeo. Bom, quem ganhou hoje foi o Botafogo. Na Libertadores tinha perdido o primeiro jogo. O Botafogo, que na minha opinião, o jogo de hoje eu não vi do Botafogo. Agora, o Botafogo nos 2 últimos jogos do Brasileirão eu gostei. Né? O da Libertadores não. Hoje ganhou com um sofrimento danado. Foi, né? Foi com o gol aos 42 do segundo bobo, tempo. Uma falta de longe que o Patrick de Paula bateu, a bola me parece resvalou em alguém, o goleirinho acabou aceitando, ela entrou no cantinho.
Aí depois o Matheus Martins fez um gol, mas aí a vaca já tinha... Mas e o jogo, Mauro? Foi um jogo ruim do Botafogo ou o cara bobo deu sorte e perdeu? Quando você joga contra o cara bobo em casa e faz um gol aos 42, alguma coisa não foi bem, né? Não pode ficar aos 42 para ganhar do cara bobo em casa. Em casa, jogando no Rio, jogando lá no tal do tapetinho e tal. Enfim. Já perdeu para a Universidade de Chile, que hoje ganhou de virada, fora de casa do Estudiantes. Os gols todos nos primeiros minutos. O Estudiantes fez um gol de saída, empataram no pênalti, viraram o jogo e venceram por 2-1. Dentro do estádio lá em La Plata. Isso é ruim pro Botafogo, né? Abriu... Porque o Estudiantes é um adversário fortíssimo que vai precisar agora. O que parecia que era Botafogo e Estudiantes. De repente, Laú tem 6 pontos. Eles estão com um time interessante, Laú. Tá interessante o time. Já tinha me falado que esse time podia ser uma surpresa. Eles estavam acho que 7 anos fora da Libertadores, né? Então tá uma pilha. Inclusive, venderam 2.500 ingressos para os chilenos, compraram tudo e teve confusão, porque foram vários sem ingresso, tentaram entrar no estádio, a polícia teve que contê-los. Teve confusão lá na Argentina, com os chilenos, né? Que estão super motivados. Eles foram a 6 pontos. Agora o Estudiantes tem 3, o Botafogo tem 3, né? E o Laú tem 6. Porque se imaginava Botafogo e Estudiantes como os times que iam se destacar. Então agora tem um intruso ali no meio, tem um terceiro time. E no grupo de São Paulo, o Libertad ganhou do Talheres. Né? Isso é bom para o São Paulo. Pode ser os dois disparando, o Talheres fica para trás, São Paulo pode se classificar junto com os paraguaios. Para o Botafogo é ruim, né, velho Vamp? O Estudiante ter perdido. Porque agora, foi o que eu falei, aí o Mauro carimbou. Por quê? Tudo indicava que ia ser Estudiantes e Botafogo. Agora a Universidade do Chile começa o grupo com 6 pontos. Já tem 6 e com uma vitória fora de casa, né? Ele vai pegar esse time em casa de novo. O Botafogo vai pegar a Universidade do Chile em casa. Não, mas eu tô falando na última rodada, né? Sim. Mas eu tô falando do Universidade. Vai jogar em casa. Se o Botafogo empata hoje, seria um desastre. Né? Empate hoje, um ponto. O empate hoje praticamente tiraria o Botafogo da Libertadores. O no finalzinho ali foi Salvador. Mas, assim, não pode ter tanta dificuldade contra uma equipe dessa em casa. Fora de casa, acho que acontece. Foi mais ou menos o que o Flamengo passou. Perdeu um monte de gol para variar, mas tem a viagem, desfalque. Tá jogando no Rio. Tá jogando em casa, né? Jogou o fim de semana em casa, não viajou, né? Jogou no sábado à noite contra o Juventude. Continuaram no Rio de Janeiro, jogaram em casa. Então, realmente, hoje foi uma atuação abaixo do Botafogo. Agora, a gente falou do Corinthians, né? Que tá jogando bem competição nacional e mal competição internacional. O Botafogo, eu vi os 2 jogos do Botafogo. Contra o Palmeiras e contra o Juventude. O Juventude, o segundo tempo. Claro, que foi muito bom. E o Juventude jogou bem também. Porque eu gostei da atuação do Botafogo contra o Juventude no segundo tempo. Contra o Palmeiras jogou muita bola. Era para ter vencido o Palmeiras fora de casa. Por que será que o Botafogo jogou tão bem o Brasileiro e a Libertadores está tão mal? Tem explicação, na opinião de vocês? Porque é um time novo, mas é um time novo também no Brasileirão. O time não é todo novo, né? Tem muitos remanescentes do ano passado, né? Eu acho que o grande caso do Botafogo é a queda drástica de qualidade lá na frente, né? Você tinha Júnior Santos, não tem mais. Você tinha a opção do Tiquinho, não tem mais. Não era mais titular, mas é um cara bom para estar no banco, né? E você tinha o Almada e tinha principalmente o Luiz Henrique. Esses caras saíram, então mudou muito, o nível caiu muito. Os jogadores contratados estão muito abaixo, né? Mastriani, eu tava lendo... Você tinha o Tiquinho de opção que até o Mastriani. Eu acho que tem uma diferença aí, né? Eu tava lendo, na verdade, o Flamengo tá interessado no Almada? Não. Não, é tudo história, né? Não, ele nem tem condição. Esse negócio aí que nem sai. Tem condição. O Almada só jogou no Brasil porque sabia que ia pra França, né? Ele quer a Europa e é lá que ele vai ficar. Ele tá jogando bem lá, o Lyon ainda reagiu, né? Nessas últimas rodadas do campeonato. Eu acho que ele que vai entrar no lugar do Messi mesmo, né? Messi saiu. Ele já tá ganhando espaço na seleção. É o jogador, talvez, que a Eagle, lá do John Textor, mais tem esse potencial para negociar, de repente, com outro clube depois. Aí, até porque tá jogando muito na seleção argentina. Exato. Também. Ele tá jogando bem. Para cá ele não volta mais. Esse cara passou por aqui porque sabia que ia ficar 6 meses. Os dois, né? E ele já foi campeão e voltou indo embora. Não, quando perdeu pro Pachuca, ele falou: tchau, obrigado, tô indo. Assim, o cara, eles vieram nessa condição. Até eu vi uma vez, as pessoas são muito ingênuas. Alguém, coleguinha, escreveu assim na rede social: nossa, como o John Textor conseguiu convencer o jogador como Almada, depois de um jogo da Argentina, né? Atuar aqui. Óbvio, convenceu como? Você vai para lá, fica 6 meses, eu pago bem, vai jogar num time forte, você pode ser campeão, e foi campeão dos 2 torneios mais importantes. Depois você tem uma vaga do Lyon te esperando. Beleza. Pô, pertinho da Argentina aqui, né? Dá para passar um fim de semana lá, de repente, de vez em quando, na folga. Mas quando perdeu, ele falou logo, E o Luiz Henrique foi a mesma coisa, foi amplamente noticiado, que ele veio com a condição de voltar.
acabou indo para a Rússia lá, talvez até pelas questões lá que envolvem lá, história de aposta esportiva. Acabou indo para a Rússia, né? Talvez seria mais difícil, imagino, ele entrar no time europeu, talvez. Mas, enfim, foi para a Rússia, mas foi negociado. Não ficou aqui também, ou seja, ficou só 6 meses. Vai brigar por tudo de novo o Botafogo, Vamp, na tua opinião? Esse é um time que tem um jogador. Essa é a interrogação sobre o trabalho do Renato Paiva, né? Ele veio trabalhar no Bahia e ele falou... Eu não sei, do Bahia pegou no pedreiro, chamou de burro. Ele falou, nunca fui chamado de burro na minha vida. Só que, lembra disso? Ele falou que nunca me chamou de burro. Se ele começar a errar no Botafogo, ele vai ser chamado de burro de novo. Ele já acostuma, né? Ele falou que nunca... Lembra disso não, Fábio? Que ele estava no Bahia e falou, nunca fui chamado de burro. Verdade. Aí é um trabalho que a gente vai ver, interrogação. A gente não sabe, né? Agora, tem um jogador... Eu gostei muito daquele Matheus Ponte. Joga bola. O Matheus Ponte. O Arthur tá começando a crescer um pouquinho no Botafogo. Por exemplo, o Botafogo compra o Arthur caro, né? Pra repor no lugar do... Não vale o que pagou. Do Luiz Henrique. Pô, aí você pega... Troca, né, gente? Aí você pega o Júlio Santos, que já tá... Troca. O Júlio Santos tá adaptado com aquela camisa, dava um cara miguar a mais, não deixava pro Atlético, lá o Cuca não tá no banco lá. Tá no banco, tá entrando no segundo tempo. São Paulo faltando 10 quilos. Tá no banco, não, tá no banco. Até no Campeonato Estadual mesmo, ele joga umas duas, o Cuca dá opção pelo Coelho, né? Que era, é Coelho que era do Atlético Paranaense, né? Coelho. Perdeu essa força, né? Que quando joga Rony, joga Hulk e fica de fora. Minha maior curiosidade... Fala, Flávio. Não. É Hulk e Rony. Os dois que jogaram contra o São Paulo. Minha maior curiosidade é esse Santiago Rodrigues. Esse cara joga bem. Porque esse cara veio com peso de... Eu acho que ele custou 90 ou 80 milhões de reais. Foi caro. Foi o mais caro, né? Eu acho que ele foi o mais caro dessa leva. Eu não entendo muito essas... O Botafogo é o segundo que mais gastou, né? Essas SAFs, não sabe? Esses números, assim, eu não consigo entender. Eu prefiro não falar. Foi o segundo que mais gastou, né? É, porque é meio louco. Foi o segundo. Porque assim... 380 milhões. Não, mas é assim, gastei 380 milhões. Aí fala assim, não, porque o Arthur custou tanto, o Wendel que vem no meio do ano custou tanto. Mas, na verdade, eles deram o Luiz Henrique e pegaram os dois. Então, é uma troca. Na prática, isso é uma troca. Pode ter uma compensação financeira por um lado. Eu te dou o jogador mais tantos milhões, mas é uma troca. Né? Você não desembolsou o dinheiro, você abriu mão no jogador, o cara devolveu, enfim. Aí você eleva todos os números, né? É uma troca, você eleva. Sabe, esses números... Então, esse número aí, eu entendi o que você falou. Por exemplo assim, Flávio. Você pega o Luiz Henrique e fala assim, tá, o problema, vamos que se não fosse o problema, vou te dar um salário maior e você fica que você já é titular absoluto desse time, já conhece, do que eu trazer duas apostas caras, que saiu mais cara e tem que ter um negócio... Não é aquela parada das apostas? Não, é isso. Eu tô falando se não tivesse isso. Porque... E outra coisa, ele você manter o Júlio Santos, vamos aumentar aqui o salário e tal, do que sair a caça de caras que vão... Você vai tentar saber se... Pepino do Paquetá tá pra estourar aí, né? No final da temporada, né? Ele precisa fazer negócio para poder ter dinheiro para cobrir também lá a questão do Lyon, né? Do Lyon, né? Atingir as metas financeiras do Lyon. O Lyon acho até que vai dar um jeito, mas até agora está com o rebaixamento encomendado. Então, né? Mas essa matemática aí que não bate, porque ele vendeu uma geladeira Almada e vendeu o Luiz Henrique. E contratou, gastou mais. Ele gastou mais para contratar. E aí você tem essa dívida com o Lyon, entendeu? Mas aí, Vamp, ele precisa botar dinheiro no Lyon. Então, não, Flávio, você não entendeu. Ele comprou o jogador. Eu preciso botar dinheiro no Lyon. Se eu tenho esse dinheiro guardado, eu aplico no Lyon. Ele comprou jogadores mais caros do que o que ele vendeu. No Lyon? Ou no Botafogo? Sim, o Botafogo gastou mais do que... Não, mas... o dinheiro que ele fez com o Luiz Henrique e o próprio Amada, que era dele, ele gastou mais agora para repor. Contratou mais caro, 380 milhões. Eu não sei como é que funciona, mas eu não sei matemática não fez. Ele consegue fazer na road, um dá prejuízo, o outro dá lucro, sabe? Fazer uma composição. Onde é que está o dinheiro do Lyon? Ele perdeu no Botafogo, sei lá, eu não sei se existe uma manobra contábil para isso. Que ele pode colocar o valor que ele quiser no jogador, né? A partir do momento ele gastou mais agora, no Botafogo, agora, nessa temporada, ainda não fechou, do que quando veio o Almada e o Luiz Henrique. O Botafogo investiu mais. O Botafogo está em segundo, só está perdendo o Palmeiras. Segundo, E é esse cara aí que o Tico falou, que eu não sei quem é. Thiago Rodrigues, cara, 80 milhões de reais, pô. Não dá pra entender. Não dá pra entender. E aí o Pedrinho falou ontem, né? Eu não entendi essa do dono do Cruzeiro, gente.
Ele falou, pra mim, por enquanto, foi um péssimo negócio. Mas foi. Pra mim, futebol, por enquanto, é um péssimo negócio. Que ele gastou. Olha os jogadores que ele contratou. Minha diretoria deu Botafogo 2-0 pra cima desse cara bobo, que não é tão bobo assim não, tá? O time dos caras realmente não é muito qualificado, mas eles têm uma noção ali, tática, coletiva, de jogo interessante, catimbaram pra cacete, atrasaram o jogo e tal, mas conseguiram complicar a vida do Botafogo, que mostrou virtudes e também algumas deficiências no jogo de hoje. Vamos começar pelas virtudes, né? Força de vontade, o Botafogo brigou o jogo inteiro, o Botafogo teve a posse de bola, criou 4 oportunidades claras de gol, peitou, né, quando os caras fizeram cera e tal, o Botafogo não se escondeu do jogo e ao contrário do que muitas vezes aconteceu do Botafogo tomar o gol no final, dessa vez foi o Botafogo que fez o gol no finalzinho, já é um sinal dos novos tempos. Mas como eu disse, esse cara bobo não é tão bobo assim. Eles fizeram uma linha de marcação muito inteligente que prejudicou muito o Botafogo na tentativa de construir uma jogada que não fosse abrir para as pontas e tentar um cruzamento. Pode reparar que a quantidade de vezes que o Botafogo tentou chegar na ponta e quando chegava, ao invés de fazer o cruzamento em determinado momento do jogo, que ele sacou que não ia rolar, porque só tinha o Mastelin lá na frente, o Botafogo tentava dar um drible na lateral para eventualmente cruzar para trás ou avançar na área com essa jogada. E aí entra a deficiência. Você não tem o Almada e você não tem o Luiz Henrique. É muito mais difícil para os jogadores de hoje do Botafogo, sem esses dois caras, que você tem um coletivo forte como no ano passado, com 2 ótimos volantes, que são os mesmos, uma ótima dupla de zaga e tal, mas você tem a dificuldade de, num jogo onde está muito difícil de entrar, você tem essa dificuldade de encontrar o fator individual que numa bola vai acabar resolvendo o jogo. Quem eram esses caras? O Luiz Henrique e o Almada, os 2 jogadores que saíram. Então, obviamente, o Botafogo vai sentir a falta desses dois. Não tem como algum time não sentir falta dos 2 principais jogadores. O Arthur acabou fazendo um grande jogo. Eu não sei se grande jogo. Jogou bem. Foi um dos principais jogadores do Botafogo hoje. Mas é muito nítida a discrepância, a diferença técnica de capacidade de decisão dele para o Luiz Henrique. Ele é bom jogador, né? Mas ele não é o Luiz Henrique. O Rodrigues ali do outro lado não rendeu, né? Os volantes do Botafogo cumprem o papel dele, o Savarino faz ali a bola girar, também não é o Savarino do ano passado ainda, mas o Botafogo tinha que vencer esse jogo. Por que ele tinha? Porque não é todo ano que vai acontecer o que aconteceu no ano passado. Quando o Botafogo deu um puta do mole nos 2 primeiros jogos da Libertadores e os outros jogos na sequência, sem ser o dele, empataram. E aí ele conseguiu a vaga sem grande sufoco. É meio difícil. Você perdesse hoje, se você empatasse o jogo hoje, se permitir eventualmente que o Estudiantes ganhasse o jogo mais tarde, e aí você fica com 2 times com 3 pontos e você com 0 ou com 1 ponto, você já tendo jogado em casa e tal, porra, é um cenário que o Estudiantes não é idiota e nem os chilenos. Esse time venezuelano, em tese, é o mais fraco, mas ele é o líder do Campeonato da Venezuela até esse momento em 2025, que não quer dizer grande coisa, mas pô, ele não é o 7º colocado, ele é o líder. Então, ele tem uma noção e deu pra ver hoje que eles sabem jogar, não tecnicamente, mas que eles têm uma noção coletiva legal. Acho que o Botafogo vem jogo a jogo mostrando um repertório de qualidades e um repertório de defeitos. Não é o Botafogo do ano passado. E é muito simples você ver que não é, quando você percebe que não tem nenhum jogador que esboce sequer um rascunho de ser um Almada ou um Luiz Henrique desses jogadores que entraram, das possibilidades que você tem ali. O Botafogo ano passado contratou 2 soluções. Esse ano, já com uma cara mais de SAF para vender jogador e tal, contratou muitas apostas, jogadores que a gente pode ser que venda, pode ser que não, tal, mas nada assim, né, que você fala, não, esse cara aqui veio aqui para resolver a parada e é indiscutível. Então, você vai ter esse tipo de dificuldade. Era para ser o perrengue que foi? Não, não era. Mas se o Botafogo faz o gol que ele fez no final com 20 minutos do primeiro tempo, o jogo tinha sido 5-0. Então, também não vamos esquecer que isso é um jogo de Libertadores, que o adversário veio aqui para isso, que na medida que o jogo vai passando, eles recuam e se defendem mais e mais e mais, e o Botafogo vai se jogando mais e não tem mais articulação, vai para a base do Deus me livre. É assim que é um jogo de Libertadores, sempre foi assim. Então, não tem por que a gente ficar muito impressionado com o fato do Botafogo ter conseguido resolver o jogo apenas no finalzinho, nos acréscimos, com esses 2 gols. Importante, vitória, e é isso que tem que acontecer. O Botafogo tem que garantir os pontos dele dentro de casa, porque é um grupo que tem 2 times fortes. Eu não acho que o cara bobo vai ser o saco de pancada que vai tomar todos os jogos. Eu acho que lá em casa eles podem dar uma engrossada para cá ou para lá. Mas os chilenos e os argentinos tendem a ganhar os seus jogos em casa. E, portanto, se o Botafogo der uma tropeçadinha aqui, pode ser aquele pontinho que vai deixar o Botafogo fora. A fase de grupos tem o grupo do Bahia com o Internacional, que é o disparado pior grupo de todos, o mais difícil. O segundo grupo mais difícil, na minha opinião, é o do Botafogo. Por quê? Porque tem 3 times que não são cachorro morto.
Então você tem o Estudiantes considerado pelos argentinos como um dos favoritos da Libertadores, você tem os chilenos que, não vivem um grande momento, né? Mas é um time com tradição, tanto que ganhou do Botafogo em casa, é um time que sabe jogar, né? Tradicionalmente não é um time fácil de se bater fora de casa, em casa é um pouco mais fácil, mas empatou lá? Não, perdeu, então tem que recuperar aqui. Qual é o jogo que o Botafogo vai ter que ganhar ou empatar improvável fora da sua casa para garantir a sua vaga se todo mundo fizer a sua lição de casa? Esse é o ponto. Se o Estudiantes ganha as 3 em casa, os chilenos ganham as 3 em casa, o brasileiro ganha as 3 em casa, o venezuelano talvez não vai ganhar as 3. Quem que vai tirar esses pontos dos venezuelanos lá? Esse pode ser o grande detalhe para se definir esse grupo. O grupo não é fácil, tá? Destaques individuais do Botafogo. O Arthur fez um bom jogo, o Barbosa pouco exigido também, né? O Jair e o Barbosa pouco exigido, o Gregory bom jogo, o Marlon Freitas, mas aquele normal. E acho que vai ficar com o Arthur, né? Se a gente for escolher o melhor jogador em campo, a gente vai ter que dar para o Arthur. Não porque tenha feito nada brilhante, extraordinário e tal, mas, acabou participando ali efetivamente quase da maior parte de oportunidades de gol que o Botafogo criou. Foi o jogador que mais se apresentou para o jogo, foi o jogador que mais arriscou, né? Um jogador que cortou para o meio também em várias jogadas, não só se limitando aí para a linha de fundo. E é isso, gente. O Botafogo ainda não é o Botafogo do ano passado. Me parece que sem esses nomes que eu citei não será, mas é um time competitivo, sem dúvida nenhuma, e tinha que ganhar. O resultado é esse. Tinha que ganhar hoje. Tá aí, tá feito. Depois nós discutimos quando é que vai evoluir e quando é que não vai. E aí, galera, que fogão é esse? Finalzinho do jogo, jogou certo. Olha aqui, tô aplaudindo. Primeiro tempo, esquece. Paga tudo. Primeiro tempo do Botafogo foi de uma tristeza absoluta. Jogou bem? Jogou, mas não incomodou nem a defesa, nem o goleiro do Carabobo. Então o que adianta jogar bem? Não adianta jogar nada. Então é melhor jogar mal e fazer gol. Né? Esse aqui é o problema. Então o Botafogo jogou errado todo o primeiro tempo, porque o time do Carabobo, ele se fechou todo e vinha à base de contra-ataque com o Berrios e o Canales. Esses dois atrapalhando o meio do campo e a defesa. Que eles trocavam no meio do campo e arrancavam para o contra-ataque. Até complicou em algumas, pelo menos 3 vezes, o Jair e o Barbosa, que estavam muito abertos e eles entravam aqui pelo meio. Por 2 vezes eles entraram na cara do gol. Só que chutaram mal, mas chegaram ali. Então tinha que fechar um pouco mais. Mas o Botafogo mandou no jogo. Perdeu 1001 jogadas, sei lá quantos gols. O negócio da gente não entender. Tá jogando bem, tá tocando, tá? Mas o detalhe importante é esse. Quando você encontra um time que fecha o meio, fecha a área e vem só para o contra-ataque, se você vier pelo meio, é festa para eles. É mais fácil você destruir que construir. Você vem tocando bonito, dá de letra, tabela, o cara entra aqui no meio, dá um bico, joga lá para fora. Quem ganhou? Eles. Então, não adianta, cara. Vai pelas laterais. Apoia os laterais. Porque ele só tem 2 no contra-ataque. Praticamente 1 no contra-ataque. Você tem dois zagueiros. E tem um cabeça de área. Pronto. 3 marcam 2. Um encosta e o outro. E os 2 vão sobrar para pegar mais um. Acabou o problema. Então, os laterais podem ir. O lateral, o Ponte e o Alex Telles, lá atrás chegavam timidamente na metade do campo, na entrada da área deles, timidamente. Tem que chegar com força, cara. Força de cruzamento, força de chute no gol, de tabela. É isso? Por aqui, pelo lado. Do outro lado, a mesma coisa, o Arthur puxava o Ponte, e o Ponte não vinha. Esse que é o problema. Então ficou difícil para você entrar. Isso foi tudo durante todo o primeiro tempo. Segundo tempo, apaga tudo. Segundo tempo, pode prestar atenção. O tremeiro do Botafogo estava enxergando o jogo. Pelo menos nesse segundo tempo. Ele tirou aos 28 minutos. Ele tirou o Santos Rodrigues, que não estava jogando nada. Botou Matheus Martins, que não pode ficar fora desse time. Tirou o Alex Telles, que não estava jogando nada.
botou Cuiabano, que não pode ficar fora desse time. E tirou o Marlon Freitas, que não precisa sair, para entrar o Patrick de Paula. E nem o Gregory não precisam sair. Então esses 3 jogadores acabaram com o jogo. Acabaram com o jogo. Primeiro, Patrick de Paula, chegando mais e batendo no gol, obrigando o goleiro a fazer várias defesas boas. Subiu de produção o Arthur por causa do apoio do Vitinho, mais do que o Ponte. Vitinho entrou aos 11 do segundo tempo. Tá certo? Muito bem. E o outro lado, o Cuiabano foi o que o Alex Telles não fez. E não foi. Ele foi lateral, marcador, apoiador como lateral e ponta ao mesmo tempo. Ele infernizou aquele lado, ele botou fogo daquele lado. E isso deu a vitória ao Botafogo. Porque como as laterais começaram a funcionar, essa marcação de meio abriu para marcar as laterais. Porque são 2 nas laterais, né, do Botafogo em cima de um lateral. Tem que ter mais um para cobertura. E aí cresceu o Botafogo do lado direito, cresceu o Botafogo do lado esquerdo. E com isso, abrindo essa marcação de meio, apareceram os homens de meio, chegando na área. Matheus Martins, Patrick de Paula e o Gregory, que numa dessas pautas, aos 42 minutos, Patrick de Paula fez um gol. E depois Matheus Martins, também aqui pelo lado direito, entrou e meteu o segundo gol. Será que é difícil isso? Será que é entender isso? Que está embolado aqui? A gente não passa aqui, cara. Vamos pelas laterais. Vamos tirar esse bolo daqui para as laterais. Aí sim. Abriu aqui, abriu o médio para o meio. E o meio vai entrando, como aconteceu exatamente. A facilidade do segundo tempo. Então enxergou bem o treinador, enxergaram bem esses 3 jogadores que eu falei, Cuiabano, Matheus Martins e o Patrick de Paula, e com isso facilitou a vitória do Botafogo, que estava meio enrolado, porque eles, o Carabobo, eles vieram exatamente para isso, fechado e a base de contra-ataque. Conseguiu um gol, beleza. Se sair no empate, é uma vitória, ou não é? Foi isso que eles fizeram. Eles pegaram 2, praticamente 1, que era o Berrio, e botou mais para o contra-ataque. Ou o toque de bola para o Carlos Aires, para encontrar lá na frente com o Berrio, com o apoio do Juan Pérez e o Gonzalez no meio do campo. Essa era a jogada deles. Mete a bola. Ou então tocou a bola aqui. Vamos embora. Dá para ir? Vai. A defesa ficou. 2 de meio do campo ficaram para o contra-ataque do Botafogo. Então, eles foram com a restante do jogo. Perdeu. Não quer nem saber de apertar a bola, saída de bola do Botafogo. Voltava depressa para cá. E o time do Botafogo ia tocando, e não rendia nada. Exatamente. Porque eles iam, voltavam depressa e fechavam tudo aqui. Então ficava o esquema tático deles 4-6. Até o 1 vinha, centroavante, vinha, mas já esperto para o contra-ataque. Então eles tinham uma saída de contra-ataque, ou uma saída de toque, visando o Berrios no contra-ataque. Pronto, mataram o time do Botafogo. Jogou bem? Jogou. E aí? Posse de bola. 500 milhões a favor do Botafogo. E aí? Não fizeram absolutamente nada nesse primeiro tempo. Então, o segundo tempo, deitou e rolou o Botafogo, 2-0. Poderia ter feito até mais. Teve bola na trave, 2 bolas na trave também. Quer dizer, então o Botafogo foi beleza nesse segundo tempo. O treino do Botafogo enxergou o jogo, que tinha que ter sido até feito no primeiro tempo, mas eu acho que ele deu uma segurada para ver o que ia acontecer. Não aconteceu nada, ele aí fez as substituições certas. Então, o craque do jogo,
eu colocaria o treinador do Botafogo, Patrick de Paula, Matheus Martins e Cuiabano. Esses 4 arrebentaram o jogo. Os craques do jogo, as barangas do jogo. Baranga do jogo, eu vou botar cadê ele aqui? O Rodrigues, 4 zagueiros lá do Carabobo, tá certo? A arbitragem é Guilherme Guerreiro e Franklin Congo. 0! Valeu, galera! Bom, pessoal, sobre Patrick de Paula, Matheus Martins, me questionam muito sobre se eles são jogadores de primeiro tempo ou não. Eu falei na última live, eu acho que o Matheus Martins não é que ele seja um jogador de segundo tempo, mas que no Botafogo ele tende a ser um jogador que vai render melhor no segundo tempo, porque o Botafogo hoje é o campeão brasileiro e da Libertadores. Então ele vai encarar sempre os times menores, não vai ser sempre assim, e muitos dos times grandes também vão entrar em campo contra o Botafogo fechados. E o Matheus Martins, por ser um cara de força física e velocidade, de arranque, dar o tapa na frente, balançar, tapa na frente, ganha na corrida, ele com times fechados, com 2 linhas de 4, de 5, ele vai dar o tapa na frente, vai ter alguém na cobertura roubando a bola dele, ou bloqueando a linha de fundo para ele, ou bloqueando o corte para dentro, vai ter 2 linhas bem postadas, dificultando que ele avance. Então, para ele jogar com os pulmões, né, tanto do marcador quanto dele, em equilíbrio e linhas bem postadas, vai ter complicação, vai ter dificuldade. Agora, pegando defesas cansadas no segundo tempo, ele tende a ser um trator, vai passar por cima dos adversários, assim como o Cuiabano fez ontem, né? Então, no Botafogo, que vai enfrentar agora uma temporada onde ele vai ser o time a ser batido, boa parte dos adversários, grandes ou pequenos, vai entrar fechadinho contra o Botafogo. Matheus Martins não é um cara ideal para ter no primeiro tempo. Ele não é um cara de dribles curtos que quebram linhas, ou passes enfiados que quebram linhas. Ele é um cara de tapa na frente, correr, ganhar na velocidade no corpo, né? Então, com pouco espaço entre as linhas, esse tipo de jogador não rende tanto de início, rende mais no segundo tempo. O Cuiabano, na minha opinião, é um cara que, assim como Marçal e Alex Telles, você pode escalar cada um em um tipo de jogo diferente. Os jogos do Botafogo é favoritaço, o adversário não vai atacar quase nunca. Cuiabano, porque ofensividade, vai atacar, pressionar os adversários até conseguir um gol. Um jogo com um adversário muito forte, superior a nós, com bons pontas. Marçal, o melhor marcador que nós temos dentre os 5 laterais que temos no elenco é o Marçal. Jogo lá e cá, Alex Telles, lateral equilibrado, experiente, né? Marca bem, cruza bem o ataque também, então um cara equilibrado faz esse tipo de jogos. E é isso, nós temos que olhar o elenco e ver as peças úteis. Nós temos nenhum ou quase nenhum bagre do nosso elenco, né? 99% dos jogadores são muito úteis. PK tá longe de ser um titular para o Botafogo, mas é um cara muito útil, um reserva direto ao Marlon Freitas, que tem um bom chute de fora da área, é o artilheiro do time no ano. Ninguém fez mais gols que o PK fez no ano, e principalmente de fora da área, ele é o cara que melhor bate na bola. Então é muito útil. Matheus Martins, muito útil. Cuiabano, muito útil, entre outros jogadores. Então, gostei de ver o Matheus Martins entrando com vontade de buscar, de fazer o gol. O Cuiabano, igual um trator, levando a defesa adversária para as cordas. E o PK mantém sendo o cara que mais tem vontade de vencer esse ano. Pessoal, eu fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, de vários valores diferentes. Você escolhe um, ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um serviço de qualidade todo santo dia, sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre o Botafogo no mundo. Ninguém supera a gente nisso, tá? Temos também aqui em cima Live Pix, mande mensagem de áudio ou de texto para o nosso canal. Ali o Pix, rafoguense10@gmail.com, também é nosso e-mail para contato. Quer divulgar seu produto, sua marca, seu curso, sua loja ou seu próprio canal de YouTube ou página de Instagram aqui no canal? Quer divulgar?
manda mensagem pra gente lá no e-mail, que a gente troca uma ideia e faz a parceria. Pessoal, não se esqueçam, aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, o link do canal Notícia do Fogão 2.0. É um canal para vídeos curtos. O pessoal pede muito aí, pô, vídeos são muito longos, quero assistir vídeos mais curtos e tal, não consigo assistir inteiro. Vou botar lá os vídeos curtos e principalmente é um contato meu com você para caso esse canal se perca, seja excluído, né, porque ou seja deletado pelo YouTube após um terceiro strike. Tomamos um strike da Conmebol Libertadores, né? Uma imagem indevida que nós usamos, não sei qual foi até hoje. Excluíram nosso vídeo sem poder ver, mas perdemos um vídeo e após 3 strikes nós perderemos o canal. Então a gente não pode perder esse contato com vocês. Para eu poder avisar vocês que o canal caiu ou que eu criei um outro canal, eu preciso ter um canal reserva para vocês estarem lá inscritos. Então, por favor, se inscreve lá e principalmente vamos bater logo os 1000 inscritos, porque eu preciso monetizar esse canal, porque é o meu ganha-pão, é o meu trabalho. Se eu perder esse aqui, eu tenho que começar do zero. Então me ajudem lá. Me ajudem a bater os 1000 inscritos e monetizar aquele canal. Pessoal, fico por aqui. Obrigado a todos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!